Palavra revelada. Pastor Paulo Lopes. Amém. Glória a Jesus. Um bom dia de paz, uma boa tarde de paz, uma boa noite de paz. Venho aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Então, nós queríamos meditar a respeito desse versículo, que tem alguns aspectos a ser considerado. Nós estamos vivendo num mundo em que a liberdade é uma coisa excelente. A liberdade é uma coisa cara, rara, difícil. Em tudo há escravidão. Há escravidão no trabalho, há escravidão na vida social, na vida emocional. Há uma escravidão na igreja, principalmente, Na igreja não há liberdade. E nós somos cercados mais de escravidão do que de liberdade. Mas aí o texto vem trazer um antagonismo, uma utopia, alguma coisa, uma quimera, alguma coisa estranha, Porque não há liberdade, nós não vemos liberdade em canto nenhum, entende? E se nós formos pegar do ponto de vista religioso, o texto vem indicar, da mágia, pensamentos de que quem está na igreja já está liberto, e muitas vezes não é verdade isso. Quem está na igreja às vezes é muito mais escravo do que quem não está, Se a gente falar de salvação, também não, porque Jesus disse assim que nós somos servo. Uma vez servo, a palavra servo vem de escravo. Nós somos escravos também de toda forma. Então, certamente, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ele não está querendo falar desse tipo de libertação. O que Paulo vem trazer no capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 17, onde há o Espírito do Senhor e a liberdade, Paulo está falando a respeito da velha aliança e da nova aliança. Quando Jesus chegou, que foi morto, sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, quando isso aconteceu, os judeus não aceitaram a Jesus, não aceitaram. E uma vez os judeus não aceitando a Jesus, eles continuavam cego para esta realidade. O seu coração estava fechado. Eles tinham um véu sobre os seus olhos, sobre o seu coração, sobre o seu sentimento. Eles não conseguiam entender Cristo. Eles não conseguiam entender. Então certamente Paulo já está aí do ano 60 ao ano 70 da ressurreição de Cristo, já muito adiante. Então, quando Paulo está falando dos aspectos do pessoal que está no mosaísmo, o pessoal que é judeu e o pessoal que aderiu a Jesus. Quem aderiu a Jesus, para Paulo, ele mostrava como uma liberdade da antiga aliança, liberto do ritual do judaísmo, liberto da situação do judaísmo, entende? Então, assim, o pessoal estava muito preso à doutrina de Moisés e não conseguia ver Jesus. Não tinha liberdade para ver Jesus. Um perseguiu o outro, e quando alguém queria falar em Jesus, era logo repreendido. Então, Paulo está falando dessa realidade, entende? Daqueles que estavam escravos em Moisés, escravos no mosaísmo, e não se libertava para o cristianismo, para seguir a Jesus. Existia uma dificuldade, e se alguém tentava impedir essa pessoa de entrar, no grupo que se chamava cristão. Então, essa é a realidade, entendeu? Trazida para nossos dias de hoje, ela não surte o menor efeito em se dizer que porque há o Espírito do Senhor, pode pular, pode dançar, pode falar em línguas, pode desmaiar, pode tremer, pode pular, pode fazer o que quiser. Não tem nada a ver com isso. Porque a igreja que não pula, que não fala língua, que não dança é uma igreja fria, também não tem nada a ver com isso, entende?
Não tem nada a ver com isso. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Liberdade de decisão, de sentir. Se o Espírito do Senhor chegou para alguém, porque ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo, se ele chegou para alguém, essa pessoa tem o seu coração e seus olhos abertos para esta realidade e aceita Jesus como seu Salvador. Eu quero deixar a paz do Senhor a todos, que Deus